Pedro Henrique apresenta Canal PH Ponto. Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH Ponto e hoje estamos aqui com o quadro As Boas Lembranças do Passado, né? Que é o quadro que eu estreiei, que eu estou falando um pouco das fases boas da minha vida, né? Das coisas marcantes. Então hoje eu quero falar um pouco da década de 80, porque ela foi muito importante na minha vida, além da década de 70, né, que foi a década da minha infância. A década de 80 foi uma década muito importante, porque marcou, porque era uma época que eu estava começando, né, a entrar na adolescência, né? Estava começando a chegar na adolescência, então foi uma época assim muito marcante para mim, né? Eu me lembro bem, como eu falei aqui semana passada, né? Eu me lembro bem que a gente fazia as festinhas americanas, né? As festinhas americanas era aquilo que eu basicamente falei semana passada, né? As meninas levavam um prato salgado, os meninos levavam refrigerante e a gente fazia festa, né? E era uma coisa assim, era uma diversão pra gente, né? Porque a gente não tinha opção de assim, como hoje as pessoas saem pra balada, né? Então naquela época a diversão era fazer alguma coisa que a gente se sentisse feliz, né? E as festinhas americanas era isso, a gente colocava um disco na vitrola, dançava, escolhia um par, dançava, e a gente fazia uma brincadeira naquela época, que era a brincadeira da dança da vassoura, né? Que as pessoas, cada um pegava os seus pares, né? E se até o final da música você não conseguisse passar a vassoura para ninguém, você ficava com a vassoura. Quer dizer, era uma coisa interessante naquela época, porque hoje em dia já é diferente, né? Hoje em dia as baladas, né? O pessoal vai pra balada, curte balada e tal, mas naquela época era a diversão que a gente tinha, era aquela. Outra coisa que me marcou muito na década de 80, além das festinhas americanas, né? Até falei semana passada que eu falei sobre né? O que a gente fazia de tarde, né? Que era aqueles piqueniques no quintal da casa, forrava o chão, forrava uma toalha no chão e a gente fazia, né, o piquenique. Era muito legal, né, porque era uma coisa que a gente não tinha realmente opção. A gente se divertia com isso, né? A gente se divertia com um pouco. À noite ia pra rua para brincar de pique, né? Que a gente ficava conversando, ficava brincando de pique. E era uma época boa, porque era uma época que a gente tinha festa junina na rua também, então era uma época legal, né? Era uma época que eu passei assim legal. Os desenhos que eu assistia, adorava assistir desenhos de tarde, né? Eu me lembro que passava muitos desenhos clássicos de tarde, passava Corrida Maluca, passava Zé Colmeia, passava Pepe Legal, desenhos assim que marcaram a época, sabe? Muitos desenhos, né? Pegar os desenhos dos anos 80 só tinha coisa boa. Quer dizer, os desenhos não eram dos anos 80, eles eram desenhos mais antigos, mas eles começaram a ter mais força nos anos 80. Então, toda essa época foi muito legal na música, né? Na escola, eu lembro da escola também que eu não era de ir para recreio, quer dizer, eu ia para o recreio do colégio, né? Mas no recreio eu não ficava brincando, eu ficava conversando com alguém, eu ficava quieto, sentado em algum lugar olhando o pessoal correr, né? Eu gostava de ficar vendo o movimento. Então, essas boas lembranças marcaram muito. E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou emendar até semana que vem com esse assunto aqui, foi os lugares que eu morei. Cada lugar teve uma fase diferente, tem uma lembrança diferente, tem um tempo diferente, né? Mas assim, foi bom, por quê? Por que marcou? Porque era uma época, a gente não tinha acesso a coisas que tem hoje, internet, celular, mas era uma época boa. Então era bom lembrar disso. As novelas daquela época, nossa, eu adorava chegar no final da tarde, assistir uma novela das 6, né? Aquele
solzinho, batendo de tarde, né? O calor não era tanto quanto é hoje, né? Era um calor mais ou menos. Mais ameno, né? Melhor dizendo. Temperatura mais amena, né? Era um calor gostoso, né? Então, era bom demais, né? São lembranças que eu não esqueço, lembranças que marcaram. Então, gente, semana que vem eu vou vir aqui para falar um pouco desses lugares que eu morei, de cada fase que eu passei nesses lugares, né? Santo Cristo, eu passei essa fase aí que eu falei. Brasília, né? Eu fiquei 2 anos em Brasília, que eu passei uma fase legal também, que eu ia para clube, que eu ia para parque de diversão. Era muito bom, era bom lembrar, é sempre bom lembrar dessa época, são coisas que eu guardo com carinho. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, desculpe aí um pouco os tropeços, mas é que é uma emoção tão grande falar sobre isso, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações, e se você não acionar, você não recebe, ok? O YouTube não envia para você. Também deixe um joinha para ajudar, comente, ok? Comenta bastante, tá? Que é importante comentar sobre o vídeo. Esse meu vídeo, o Tempo da TV, esse canal não está tendo muito comentário. Eu preciso muito do comentário de vocês. Se vocês pularam aqui de paraquedas, caíram de paraquedas por aqui, né? Pularam e caíram por aqui de paraquedas, assista um pouquinho do vídeo. Se vocês gostarem, se inscreve, segue aqui, ok? E eu vou estar recebendo vocês com o maior carinho, tenho certeza disso, tá bom? Então é isso aí, gente. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e partiu!